Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Carlos Henrique Costa aqui na RGTV, a TV que se identifica com você. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Aline Lopes, a nutricionista funcional da Clínica Semos. Eu conheço a Aline há muitos anos, a Aline é a minha nutricionista, ela é responsável pela mudança do meu hábito alimentar. E ela vai conversar conosco hoje sobre os primeiros passos para mudar o seu hábito alimentar e promover saúde. Nós sabemos, e você sabe muito bem, que a alimentação saudável é muito importante para a saúde. Mas o que a Aline vai nos mostrar hoje é o como, os primeiros passos. Eu gostaria que você se apresentasse, Aline. Aline, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Dr. Carlos. Meu nome é Aline Lopes, eu sou nutricionista, me formei em 2005, né, já faz 16 anos, desde então já trabalho com o Dr. Carlos no consultório. Fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional, depois fiz pós-graduação em fitoterapia. E essa é a minha linha de nutrição funcional no sentido de trabalhar o indivíduo como um todo, de entender a pessoa como um todo, para que a nutrição possa contribuir para a saúde e para o bem-estar das pessoas. Muito bem, e eu convido você para interagir conosco, mande suas perguntas, os seus comentários, não esqueça também de deixar o seu like para que a gente possa interagir com você. Aline, quais são os primeiros passos então para a mudança do hábito alimentar, para que a gente consiga promover saúde através da alimentação? O primeiro passo que eu trouxe hoje para a gente conversar é a questão de ser protagonista, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas elas se vitimizam muito, né? Então, poxa, eu não consigo, eu nunca vou sair daqui, eu não consigo comer bem, eu não consigo fazer atividade física, eu não tenho tempo, comida saudável é muito cara, né? São muitas as colocações que as pessoas fazem e elas vão deixando a vida passar, assistindo a vida passar, alegando essas questões que muitas vezes a gente consegue sim, né, melhorar. Então, eu acho que o protagonismo, né, você ser o ator principal da sua vida e de fato tomar as rédeas da situação e começar a fazer os primeiros passos mesmo, né, se prontificar a mudar os seus hábitos, estar disposta a isso e deixar de ver a vida passar, né, assistir a sua vida passando, porque existe até aquela lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, muitas vezes, que um dia a conta chega. Se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu não tenho bons hábitos de vida, um dia a minha saúde vai cobrar isso, né? Então, é extremamente importante que a gente seja protagonista. Eu vou assumir as rédeas da minha vida, eu vou, a partir de agora, começar a mudar os meus hábitos e entender o quanto é importante que a gente assuma esse papel e deixe de se vitimizar, né? Deixe de ser aquele coitado que acha que nunca consegue, porque não, todos nós podemos mudar, né? E aí nós vamos falar aos poucos aqui como fazer essa mudança. Excelente a sua colocação e eu concordo. De sermos protagonistas, de sermos os autores principais da nossa vida e dos nossos hábitos. É claro que não é da noite para o dia que a gente muda o hábito, mas precisa da tomada de decisão para mudar o hábito. E você usou uma expressão que é muito comum a gente ouvir dos nossos pacientes. Eu não consigo. E quando a pessoa fala eu não consigo, ela já está avisando o cérebro que não vai conseguir. Ela já entra derrotada para aquele processo de mudança. Então, a mudança do hábito começa com a mudança da mentalidade. Então, muito boa a sua colocação, esse primeiro passo de tomada de decisão. Tomar decisão de mudar os hábitos e entendendo a razão. Por que eu quero mudar o hábito alimentar? Que é o propósito. O propósito é ter saúde. Então, talvez esse primeiro passo seja a tomada de decisão e assumir essa iniciativa, não é? Perfeito. Acho que a gente está numa ótima sintonia, porque em seguida eu ia falar sobre a questão da motivação, né? A pessoa precisa entender o porquê que ela quer, digamos que o objetivo é emagrecimento. Por que eu quero emagrecer? É muito comum alguém falar assim, porque eu quero entrar na roupa X. E às vezes a motivação ela é muito rasa, né? Eu quero usar o vestido vermelho que eu tenho lá. Mas por que, né, que você quer emagrecer? Tentar entender o porquê de fato.
Eu quero entrar no vestido, mas por quê? Porque eu quero ficar bonita para o meu marido. Porque eu quero ter saúde para brincar com meu filho. Porque eu quero ir para a praia e me sentir bem. Eu quero olhar no espelho, eu quero me sentir bem. Então é extremamente importante, primeiro, entender o motivo e até, se for o caso, anotar, né? Escrever esses motivos no papel, porque o escrever nos traz mais consciência. E aí, sempre usar aquilo lá, não para ficar te macerando, para você ficar sofrendo, mas para aquilo te motivar. No momento que você falar, nossa, hoje eu não estou com vontade de fazer atividade física, você vai olhar aquele motivo que de fato te motiva, que te faz mover em relação a isso, e vai falar, nossa, eu tenho um bom motivo para ir fazer atividade física hoje. Então, acho que isso é extremamente importante mesmo, entender o porquê e qual é o motivo que te leva a mudar o seu hábito, seja para emagrecimento, seja para ganho de peso, seja para ter mais saúde. Às vezes o motivo é ter mais saúde, você já tem um problema, você precisa melhorar isso. Então, entender essa motivação, e eu recomendaria que começassem a anotar isso, porque para trazer realmente consciência para a pessoa. Muito boa essa dica de anotar, porque eu acho que quando você anota, você assume o compromisso com você e ali no papel de que você vai seguir adiante nessa jornada de mudança de hábito. E a motivação é aquela força que te move na direção da sua meta, do seu propósito. Então, também muito legal. Coloquem no papel, então, quais são as motivações, as razões para você mudar o estilo de vida, mudar o hábito alimentar e, de vez em quando, dar uma olhadinha lá para voltar para o foco. Porque, como a Aline disse, muitas vezes, até a autopiedade, o estresse do cotidiano vai perdendo um pouco o foco. Mas, se você tiver ali escrito, você vai voltar para o seu foco, para o seu objetivo. Perfeito. Outra questão que eu queria trazer tem uma história de um conquistador, né, que quando ele foi conquistar o México, o Hernán Lopes, né, ele falou para queimarem os navios, né? Por que ele mandou queimar os navios? Ele viu que os soldados dele estavam com medo. E se ele não queimasse aqueles navios, eles iam voltar, eles tinham para onde voltar. Então, eles não iam ter tanto afinco em vencer aquela batalha, né? E aí eu ia dizer para as pessoas, fazendo qual que é a analogia disso, né? Da gente queimar também os barcos que nos fazem voltar para a nossa zona de conforto. Muitas vezes eu tenho, eu não posso comer doce, mas na minha geladeira só tem doce. Então, não vou queimar a geladeira, mas eu vou tirar não vou mais ter doce o tempo todo na minha geladeira, eu não vou ter doce no meu armário o tempo todo. Se o meu problema é o doce, se o meu barco, se a minha zona de conforto é o doce. Se a minha zona de conforto é a bebida alcoólica e no final de semana eu tomo 30 latas de cerveja. Eu não vou ter 30 latas de cerveja na minha geladeira, né? Então, eu sugiro que vocês queimem os barcos, né? Entendam quais são os seus sabotadores, o que te atrapalha em conseguir mudar o seu hábito de vida. Qual que é a zona de conforto que você precisa deixar de ter para que você consiga mudar os seus hábitos. Então, eu aconselho que vocês queimem os barcos e consigam realmente vencer essa batalha que é a mudança na alimentação. Excelente, olha... Muito boa essa sua colocação e é extraordinária essa tomada de decisão de queimar os barcos, porque você não pode voltar. Então só tem um caminho, o caminho é seguir em frente. Na mudança de hábito a gente sabe que é muito comum a questão da recaída. Então se você assume esse propósito, olha, não tem mais volta, e aí a mudança comportamental passa a ser um novo hábito, o resultado é atingir a meta desejada, mudança de hábitos alimentares e saúde. Então vamos queimar os barcos porque não tem como voltar mais. É seguir em frente, alimentação saudável, saúde. Ótimo. E aí, outra questão que eu ia trazer para vocês, né, um outro passo importante é estabelecer algumas metas, mas metas que sejam possíveis, né? Metas que você consiga cumprir. Às vezes a pessoa fala assim, ela nunca fez atividade física. A partir dessa semana eu vou fazer exercício 5 vezes por semana, 2 horas por dia. E aí você fala, alô, né? Vamos lá, cai na real, né? Porque você não vai conseguir de imediato. Não tente pôr metas muito difíceis que nem pessoas que já fazem exercício com frequência às vezes conseguem fazer. Então, eu acho que começar com metas que sejam possíveis,
Então, se eu não faço nada de atividade física, se eu começar 3 vezes por semana, 15 minutos, ótimo, né? É uma meta possível, é uma meta que a pessoa vai conseguir atingir, ela vai ter aquela sensação, uau, eu consegui, né? E aí comemore cada meta pequena que você alcançar, porque aí depois você vai ampliando. E essa sensação, né, ela vem da liberação de dopamina, né? É um neurotransmissor que dá uma sensação de prazer, de alegria. Então, cada vez que você conquista uma pequena meta, você comemora, você pode até se dar uma recompensa, que de preferência não seja um doce, mas se dê uma recompensa, porque você merece realmente cada passo, cada vitória. Então, estabeleça pequenas metas em relação à alimentação, em relação à atividade física, né? Pequenas metas que sejam possíveis e que você consiga alcançar para te motivar, porque quando você conseguir alcançar uma pequena meta, você vai fazer uma outra, e você vai fazer uma outra, e você vai vendo que você consegue, porque se a meta é muito alta, é muito difícil, a gente acaba se desmotivando, e aí porque eu não consegui, eu já abandono tudo, então não dá, né? A gente tem que estabelecer metas que são possíveis de serem alcançadas. Extraordinária a sua colocação, e a gente percebe que muitas pessoas chegam no consultório querendo emagrecer e falam, doutor, eu preciso emagrecer 20 quilos. Mas para emagrecer 20, precisa emagrecer 1. E antes de emagrecer, na verdade, precisa mudar os hábitos alimentares, o estilo de vida, a atividade física. Não adianta chegar querendo já correr uma maratona, correr uma meia maratona, correr 10 quilômetros. Precisa caminhar primeiro para depois correr 1 quilômetro, 5 e assim por diante. Então, muito legal essa sua colocação de colocar metas intermediárias e se recompensar, principalmente com a satisfação pessoal do êxito da mudança. E isso vai apontar para a meta. Extraordinário, mais uma dica muito importante. Olha, vocês percebem que até o momento a Aline não falou nada da alimentação em si. Nós estamos falando de mudanças comportamentais. E talvez eu acho que essa seja a melhor dica para vocês, porque tira um pouco o foco do alimento saudável que vocês estão cansados de saber, cansadas de saber. Mas o como mudar o hábito. Eu acho que esse é o ponto importante desse nosso encontro, que vai fazer diferença na vida de todos vocês, porque já fez diferença na minha vida. Eu já mudei muito meu hábito alimentar com a ajuda da Aline, não foi? Sim, é verdade. Há alguns anos, né, eu atendi o Dr. Carlos e até foi muito interessante que a esposa dele falou, nossa, você conseguiu fazer ele comer salada, uma coisa que eu não conseguia há anos casar com ele, e você conseguiu em uma consulta. Eu falei, que bom, fiquei muito feliz de saber que a gente conseguiu bons resultados na verdade, com toda a sua família. Eu já atendi a sua família inteira, a família, né? Toda. A esposa, os filhos. E é interessante essa mudança comportamental do hábito de selecionar os alimentos, a questão da verdura, a questão da fruta, de abrir mão do doce, que eu adorava, agora não, agora é a fruta como sobremesa. A minha esposa, recém-casada, ela, quando oferecia eu pedia, qual é a sobremesa? Ela falava, hoje não tem sobremesa, é fruta. Aí eu dizia para ela, não, fruta não é sobremesa, fruta é fruta. E hoje eu uso a fruta como sobremesa. Por quê? Porque eu preciso da alimentação saudável, eu preciso do nutriente da fruta, eu preciso abrir mão do prazer do doce, que é prazeroso, sem dúvida, muito gostoso, libera dopamina para o cérebro, por isso causa até uma certa compulsão e dependência, mas o que a gente precisa é ter o foco na saúde. Mas vamos seguir nas dicas aí para mudar os hábitos alimentares. E o legal, né, doutor, é ver que o senhor é magro, né? E mesmo assim segue uma alimentação saudável, né? Porque às vezes as pessoas têm a impressão de que só o obeso que precisa ter alimentação saudável. Eu sou magra, eu posso comer o que eu quiser. E na verdade não é isso, né? Mesmo a pessoa sendo magra, ela precisa de nutrientes, né? Os nutrientes que fazem o nosso corpo funcionar bem. Então a magreza, ela não é sinônimo de saúde, né? Na verdade a magreza, ela é interessante, às vezes nem é, né? Às vezes existem casos em que a pessoa nem está saudável. Existem alterações de exames bioquímicos, enfim. Então, mesmo que você seja magro, você também tem que ter uma alimentação saudável. Então, eu acho isso bem, bem interessante. É verdade. Inclusive, muitos pacientes com o meu biotipo têm excesso de gordura no sangue e essa gordura se deposita na parede do vaso, particularmente da coronária, podendo levar a um infarto, ou no vaso cerebral, podendo levar a um AVC. Então, olhar simplesmente
A balança, o biotipo, não quer dizer que essa pessoa esteja bem nutrida. Tem muitos magros, e no meu caso, no passado, eu era magro e mal nutrido, né? Hoje eu continuo magro, mas bem nutrido e saudável. Ótimo, legal. Então, e aí nós vamos falar então de alimentos agora, né? Depois de falar um pouco dessa questão do comportamento, que realmente é extremamente importante. Às vezes a pessoa sabe tudo que ela tem que comer, mas ela não consegue. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da motivação, tem que trabalhar o comportamento. Mas uma coisa que eu sempre trago, e o doutor já sabe, né, é que é a questão do alimento de verdade. Nós temos que incluir mais alimentos de verdade na nossa alimentação, né? Não tem jeito. É muito comum as pessoas hoje em dia comerem muitos produtos industrializados, né, que são ultraprocessados, cheios de conservantes, corantes, estabilizantes, todos os antes que fazem mal para a nossa saúde, né, que o nosso corpo não consegue processar, porque nós somos seres orgânicos, né, e essas substâncias elas são produzidas pela indústria e não nos fazem bem. Então, você precisa ter uma alimentação rica em alimentos de verdade. O que é isso? Né? Coisa mais simples, né? É a fruta, é o legume, é a verdura, é a carne, é o ovo, é aquilo que a gente encontra na natureza. Nós não encontramos na natureza árvore de Coca-Cola, não podia falar, árvore de pizza, né? A gente não encontra isso na natureza, de refrigerante. Enfim, esse tipo de produto não está aí nas árvores, né? Então, não é isso que o Criador fez para nos dar, né? Não é isso que vai compor o nosso corpo, que vai nos dar saúde. Então, precisamos incluir mais alimentos de verdade. E dentro disso, não precisa ser com grandes metas. De novo, voltando para a questão de metas possíveis. Se eu não como nenhuma verdura, eu vou incluir uma folha de alface, que seja no almoço, e uma folha de alface no jantar. Na hora que eu me acostumar com o paladar dessa folha de alface, eu vou pensar numa folha de rúcula. E aí a gente vai dando um passo de cada vez. Lembrando que é possível, sim, adaptar o paladar, né? A gente não precisa dizer, eu não gosto, então eu nunca vou comer. Não, na verdade você pode adaptar o seu paladar. Às vezes a pessoa não consegue comer uma folha mais amarga, mas a gente vai treinando, a rúcula mesmo, começa um pedacinho, vai acostumando, vai treinando. Então é possível adaptar o paladar e aí aos poucos, com pequenas metas, com metas que são possíveis, você vai adquirindo novos hábitos. Não é essa questão da verdura, de repente uma fruta, eu preciso melhorar meu café da manhã, então eu vou incluir uma fruta no café da manhã, ou eu vou substituir o meu pão de repente por um ovo, enfim. Né? Claro que tudo vai depender da pessoa, a alimentação ela tem que ser individualizada, mas a inclusão de alimentos saudáveis, a inclusão de alimentos de verdade na sua dieta, na sua alimentação, fará muita diferença, né, na qualidade de vida e na saúde. A gente sabe que o alimento ele tanto pode promover saúde quanto promover doença. Então, esses alimentos industrializados, que muitas vezes são muito práticos e as pessoas, pela correria do dia a dia, acabam fazendo essa opção, não são alimentos saudáveis. Mas essa comida de verdade, como você falou, um alimento natural, que é rico em vitaminas, em nutrientes, previne doenças. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Quando a gente vai para o alimento, olhar e pensar, esse alimento vai me nutrir e vai prevenir doenças ou vai colocar em risco a minha saúde? Então, esse raciocínio. Outro aspecto que a gente sabe que muitas vezes o alimento tem uma questão até afetiva, né? Você quer agradar alguma pessoa, você dá um chocolate, um doce, né? Então, também mudar um pouquinho essa questão da relação afetiva com o alimento, sempre focando na saúde. Mas eu gostaria que você comentasse de alguns alimentos que são muito importantes para a saúde. Legal. Uma vez a gente fez uma live que eu falei um pouco do antioxidante, eu vou falar um pouquinho disso também para quem não acompanhou. Então teve uma live que a gente fez que eu falei o que era um antioxidante, porque era tão comum eu falar, esse alimento tem antioxidante, ele tem anti-inflamatório, e a gente fala, mas caramba, né, o que é isso? Será que as pessoas estão entendendo o que a gente está dizendo? E aí, primeiro eu queria dizer assim, o antioxidante,
Na verdade, assim, nós temos no nosso corpo constantemente produção de substâncias que a gente chama de radicais livres, né? Estou respirando, as reações que acontecem no nosso corpo fazem a produção de radicais livres. Esses radicais livres, e aí eu fiz uma associação da questão do bombril, né? Vamos pensar num bombril, quando eu molho esse bombril, ele começa a oxidar. Então, o radical livre, ele meio que oxida o nosso organismo, vamos dizer assim. E aí, quando eu pego esse bombril, eu coloco num sabão ali, esse sabão protege esse bombril, ele acaba não enferrujando. Então, eu disse que o sabão seria um antioxidante, né? No nosso corpo, a gente tem produção de radical livre normal, e ela é importante, ela faz parte, inclusive até nos protege em algumas ocasiões, mas às vezes ela é excessiva. Quando ela é excessiva? Quando eu fumo, quando eu tenho contato com muitas substâncias tóxicas, com muito agrotóxico, quando eu acabo consumindo alimentos que vão ter aí muita gordura hidrogenada, que é mais pró-oxidativa. Então, vários alimentos, várias substâncias, várias toxinas do ambiente fazem com que a gente fique com uma produção maior de radical livre, que a gente chega a chamar de estresse oxidativo, né? E aí o alimento, ele tem uma função antioxidante, ele vai fazer o papel lá do sabão de proteger a esponja de aço, né? Para que ela não enferruje. Então o antioxidante, ele faz o quê? Ele nos protege para que a gente também não enferruje, né? Para que a gente não adoeça, para que a gente previna o envelhecimento precoce, para que previna até doenças como câncer, que tem uma grande produção de radical livre. Então existem vários alimentos que têm essa função antioxidante, né? E também tem os alimentos que têm a função anti-inflamatória, porque é muito comum também no nosso corpo, né? A obesidade, várias doenças que são pró-inflamatórias. E aí, quando a gente tem alimentos anti-inflamatórios, mesmo as doenças articulares, que tem muita dor, muita inflamação, né? Quando a gente traz os alimentos anti-inflamatórios, eles são muito interessantes, porque eles controlam esse processo. E aí, pensando quais seriam esses alimentos. Alimentos que têm muitos antioxidantes, por exemplo, frutas vermelhas, a gente tem a cúrcuma, que é o açafrão, um alimento super interessante, aquele pozinho amarelo com poder antioxidante, anti-inflamatório maravilhoso. A gente tem o gengibre, que também tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante. As folhas verdes mais escuras, né, elas também são bem interessantes, com muitas vitaminas, com muitas substâncias antioxidantes. A gente tem os chás, né, o chá verde tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante também muito interessante. Nossa, são inúmeros, né, os alimentos, as castanhas, as nozes. São alimentos que são importantes, que eles façam parte, né, da nossa dieta no dia a dia, que eles estejam presentes realmente e que sejam a base, né? Com todo alimento de verdade deve ser a base da nossa alimentação. Não, ninguém está proibindo, né, de comer um alimento ultraprocessado, né, um alimento industrializado. Não, eles podem fazer parte da nossa dieta, eles só não devem ser a base, né? A base tem que ser comida de verdade. Dicas importantes para promover a sua saúde. Olha, também alguns alimentos que tratam algumas enfermidades. Você mencionou a cúrcuma como um anti-inflamatório muito interessante, né? Eu queria comentar aqui, algumas pessoas estão ao vivo com a gente aqui, Aline. A Ângela Costa, o Henrique Trajano, a Vanessa, a Ednei, a Ana Paula. Gostaria de agradecer muito vocês que estão conosco aqui. O Ratão da CIPA, ele falou que foi correr e ele tem um esporão de calcânio. E aí, conclusão, tá mancando essa semana. Aí você já mencionou, né, a cúrcuma como um alimento que tem um efeito anti-inflamatório. Então, Ratão CIPA, fica a dica aí da cúrcuma para você. Mas, Aline, a gente já está, o tempo passa rápido aqui, né? E você começou dizendo da importância das mudanças. Então, em resumo, dicas práticas para que as pessoas mudem os hábitos alimentares. Bom, como a gente falou, né, essa questão motivacional de você ser o protagonista, né, da sua vida. Então, a partir de agora, decida, eu vou mudar os meus hábitos. Inclua, então, alimentos de verdade na sua dieta. Pratique atividade física, é uma questão super importante, né, de você colocar no seu dia a dia, porque isso vai fazer também bastante diferença. Eduardo teve aqui semana passada, né, vocês conversaram bastante sobre essa questão da atividade física.
Então, alimentos mais anti-inflamatórios, então todos esses alimentos que a gente citou, eles são extremamente importantes para garantir mais saúde, né? E não desista de você, né? Acredite que você é capaz, acredite que você tem condições de fazer, sempre é possível melhorar, né? Ninguém faz tudo tão perfeito que não possa melhorar e ninguém faz tudo tão errado que também não consiga começar a mudar. Então você é possível, você consegue, né? Eu acredito que a gente tem que acreditar na gente, como eu disse, deixe de se vitimizar, seja o protagonista da sua história e comece a mudar de fato os seus hábitos alimentares, porque uma hora a conta chega, né? É verdade, nós somos responsáveis pelos nossos hábitos e os nossos hábitos têm consequências. Então, obviamente, um estilo de vida saudável vai promover a saúde. E um estilo de vida não saudável, alimentação ruim, o sedentarismo, o hábito de fumar, de abusar do álcool, ameaça muito a saúde. Como você disse, em algum momento essa conta vai chegar. E a conta que a gente quer que chegue é a conta da saúde, do bem-estar, dos bons relacionamentos e o caminho pelo estilo de vida saudável, alimentação saudável, atividade física regular. E um comentário que eu acho interessante, muitas pessoas procuram a questão da nutricionista para um controle do peso. E é interessante que a atividade física tem um papel muito importante, mas na minha opinião, a reeducação alimentar tem um papel maior quando se busca o controle do peso. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Porque é muito mais fácil você deixar de consumir 1.000 calorias do que você gastar 1.000 calorias na academia, né? Então, é muito mais viável melhorar a sua alimentação do que se matar na academia. Ninguém consegue, às vezes, gastar tudo aquilo que comeu em excesso, né? Então, eu acho que o controle e o equilíbrio, com certeza, é o melhor caminho e sem mudar a alimentação, os resultados não são realmente tão satisfatórios. Até porque mesmo para ir para a academia e ter bons resultados na academia, ter bom rendimento, você tem que estar bem nutrido, né? E então não tem como escapar da alimentação. É verdade. Aliás, a primeira vez que eu procurei a Aline como minha nutricionista foi porque eu queria melhorar meu desempenho na corrida. Verdade. E ajudou muito. Então, como você disse, para você ter força e energia para fazer uma atividade física, você precisa estar bem nutrido. Infelizmente, chegamos ao nosso final e eu queria que você mencionasse como as pessoas podem te encontrar. A Aline é nutricionista da Clínica Semos, mas também gostaria que você mencionasse suas redes sociais. Tá. Eu posso só ler uma frase rapidinho que eu trouxe? Prometo que vou ser breve. Ela é uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo te impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo do que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Acho muito bacana essa frase, queria trazer. Para me encontrar, né, eu vou falar da minha rede social, @Aline Lopes, Aline com 2 N's, né, Aline Lopes Nutri, e Aline Lopes, nutricionista funcional no Facebook. Muito obrigado, Aline. Eu tenho certeza que o que você colocou aqui para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando é de suma importância para a mudança de estilo de vida, para promover saúde. E quero agradecer de coração a você que tem nos acompanhado, tem nos seguido aqui na RGTV, a TV que se identifica com você e quer promover a sua saúde e a saúde da sua família. Até a próxima, então!